Paulo, um prazer. Papo Net. Olá, pessoal. Paulo Adair para mais um bate-papo aqui no Papo Net. Hoje falando sobre criatividade, sobre as soluções de criatividade, e principalmente falando sobre o ponto de vista dos criativos, né? Essas pessoas que já, em condições normais de temperatura e pressão, já tem que ser criativo, já tem um trabalho inovador, já tem um trabalho tentando sempre revolucionar, mudar o pensamento das pessoas. E agora na pandemia isso ficou ainda mais necessário para todo mundo, não só para aqueles que trabalham com criatividade. E para falar sobre criatividade, ninguém melhor do que um ganhador, 2 vezes ganhador do prêmio da Warner, nessa área de criatividade, já foi eleito embaixador e alguém que eu já estava devendo uma entrevista aqui, mas eu não queria parecer protetor, né? Porque afinal de contas é o meu filho, meu primogênito, o Pete, né? O Paulo Marcelo. Pete, finalmente, né? Finalmente, depois de 250 vídeos publicados aqui no Papo Net, eu tive essa oportunidade de chamar você para a gente bater esse papo aqui. Sim, sim. Só depois de 250 que pode cometer esse tipo de crime de colocar os filhos para falar na internet. Não parece privilégio, né? Parece estar dando preferência. Sim. Proteção. Exatamente. Mas diga, cara, como é que está esse mercado? Como é que ficou essa questão da criatividade durante essa pandemia? O que a pandemia ajudou, se atrapalhou? Qual foi a influência da pandemia no mercado criativo? Sim, eu vejo a pandemia não só na área criativa, mas em várias áreas, também não só profissionais como pessoais, como um grande acelerador, assim, e quem estava preparado ficou no momento certo, e quem não tinha se preparado para esse tipo de coisa teve que acelerar e dar seu jeito, né? Sim. Para o lado criativo, eu acho que, por exemplo, trabalhar em casa para a gente nunca foi problema. Na real, você pega qualquer empresa que tem uma equipe de criação, é sempre os caras que querem fazer o home office, porque a gente já tem esse costume. Então, eu acho que vocês nos alcançaram. No caso do home office. É só ver quem está de bermuda no escritório, né? Exatamente, exatamente. Então, eu acho que o lado do home office a gente já estava preparado, muita gente não sentiu, eu mesmo, para mim, o lado do home office não fez a menor diferença, já estava preparado, mas eu acho que mostrou para o mercado algo que essa turma da criação também vem mostrando há muito tempo. Assim como o home office é bom para todo mundo, você dá ouvidos para o pessoal da criação no quesito precisamos começar a contar histórias para o nosso público. Eu acho que a pandemia mostrou bastante isso, porque as pessoas foram para dentro de casa, elas se viram sem poder sair, sem buscar entretenimento fora de casa e acabaram encontrando muito entretenimento ruim, porque a internet está cheia disso. E eu acho que isso mostra para as marcas que a gente precisa tomar um pouco de cuidado com as histórias que a gente conta. Então, hoje, as pessoas não querem... Isso vai continuar acontecendo? Vai, mas eu acho que é cada vez menos e a pandemia acelerou esse processo. A gente vai levar uma marca no peito, só uma marca, um logo? A gente vai ser e vai continuar sendo um outdoor ambulante? Eu acho que não. Eu acho que isso tem um curto espaço de tempo e que a pandemia ainda diminuiu. E eu acho que o que a gente quer é o lance da experiência. Muita gente defende isso, né? Deixamos de fazer propaganda para oferecer experiências para os nossos usuários. Eu não concordo com isso. Eu acho que é um pouco mais profundo e é um pouco do que eu decidi fazer quando eu abri meu estúdio. As pessoas são formadas por histórias. Você só é as histórias que você viveu e que você conta. E agora as pessoas querem isso, elas querem contar suas histórias, elas querem contar as histórias das marcas. Então eu não quero mais carregar, por exemplo, um exemplo que eu vou dar de um trabalho meu. Eu não quero mais carregar só o logo do Nat Roots no meu peito. Eu quero contar toda a vibe que eu sinto quando eu ouço uma música do Nat Roots. E foi uma coisa que a gente pensou muito junto quando eu fiz a coleção, essa última coleção de roupas para ele. Então, para eles.
você vinha com um lance de fanservice, que é só carregar o logo no peito, e não é mais isso, né? Você quer mostrar o quanto você gosta daquela banda, o quanto aquela banda de trás de informação. Então, por exemplo, a gente trocou uma camiseta com o logo do Natiruts no peito por um leão no peito, e aí quem ouve Natiruts sabe que aquele leão representa o leão de Judá, o leão do reggae, que tem toda um lifestyle por trás. E aí onde eu acho que as marcas saem ganhando mais ainda. Além de você ter esse storytelling que prende quem já é fã, você traz aquele cara que não é fã e que não faz a menor ideia de quem é Natiruts, por exemplo. Mas ele é fã de imagens bonitas, ele adora leão. Então, às vezes, ele vai comprar uma camiseta de um leão que, na verdade, é uma camiseta do Natiruts. Quando, se fosse só o logo da banda, ele não compraria. Então, eu acho que essa história acaba transformando o que era um produto em uma história a ser contada pelo seu usuário, pelo seu cliente, seja lá como você chama essas pessoas. Ou seja, a marca passa a ter um conteúdo, passa a ter um contexto onde ela é aplicada, né? Eu acho que conteúdo as empresas sempre tiveram, as marcas sempre tiveram. É que agora, com a pandemia, as pessoas começaram a ouvir o pessoal da criação e falar, cara, não é só aumentar o logo, para de aumentar o seu logo. Vamos criar a história por trás do seu logo. Então, por exemplo, você hoje vê um case de sucesso que são os tênis da Coca-Cola Shoes. E que muita gente compra aqueles tênis sem saber que é da Coca-Cola. E vamos dizer que há 10 anos atrás você jamais compraria um tênis da Coca-Cola. Eu vou fazer propaganda para esses caras até no meu tênis? Imagina. E hoje você usa, se acha bonito, o tênis é confortável e ainda é um produto Coca-Cola. Então, eu acho que a pandemia trouxe isso. As pessoas se atentaram ao entretenimento. E tudo é entretenimento. Um tênis pode ser entretenimento. Uma camiseta pode gerar uma conversa, pode gerar uma discussão com alguém à sua volta. Ela deixa de ser só uma camiseta, né? Então, eu acho que a pandemia acelerou muito esse processo, porque eu vejo os produtos divididos em duas partes, né? Tem o produto que é o que eu quero te mostrar, que eu sou, e tem o produto que é o que eu sou, como eu me sinto. E isso faz a diferença entre eu quero só um logo na minha camiseta para te mostrar o que eu gosto, ou eu quero traduzir o que eu sinto nessa roupa que eu visto. Então, eu acho que a gente está indo mais por esse caminho e, graças a Deus, a pandemia acelerou bastante esse processo. E você acredita que essa tendência continua, mesmo depois da pandemia? Ou seja, não voltamos àquele velha tocada de só ter o logo, de só fazer o logo, de só se mostrar fã de uma marca? Eu acho que o logo sempre vai existir. Sim. Eu já fui algumas vezes para a China, para a maior feira de importação, e eu vi o capitalismo de perto. Então, eu sei que essa história não vai morrer e a briga por preço sempre vai existir. Então, carregar um logo no peito, isso vai existir sempre, até porque vende. As pessoas não vão deixar de vender porque eu contei uma bela história. Isso vai existir. Mas eu acho que aí você entra na briga do preço, na briga do mercado chinês e como ele funciona. Se eu vou te oferecer uma camiseta, que é o exemplo que a gente está usando aqui, apenas com um logo no peito, para eu te mostrar que eu gosto dessa marca, eu vou comprar a mais cara ou a mais barata? Cara, é fácil a resposta. É óbvio que você vai comprar a mais barata. E, às vezes, para você conseguir produzir naquele volume aquela camiseta mais barata, você tem que correr para o mercado como China. Então, eu acho que isso não vai parar de existir. Eu acho que vai diminuir. As pessoas estão ganhando uma consciência. É muito as ondas que a gente assiste, né? Por exemplo,
quando saiu aquele documentário do Conspiration, que falava Sim, sobre o consumo de carne. Eu assisti. Sim. Algumas Uma pessoas parte, eu não consegui assistir todo, mas eu assisti o começo. Foi almoçar depois, né? Numa churrascaria. Algumas pessoas pararam de comer carne, mas são muito poucas. Mas muita gente tomou essa consciência. Sim. Depois, por exemplo, outro bom exemplo é esse último documentário do Netflix, redes sociais, né? Esqueci o nome completo. As pessoas vão parar de usar... Acho que é o dilema das redes, alguma coisa assim. Dilema das redes, isso. As pessoas vão parar de usar? Não. Não. Mas elas começam a ter consciência do uso. E eu acho que isso também vai acontecer com as marcas. As pessoas não vão parar de carregar os logos em seus peitos, mas elas começam a adquirir uma consciência e a pandemia acelerou esse processo. Então, eu acho que a gente separou um pouquinho do joio do trigo. Você vai continuar fazendo logo no peito, você vai ter um caminho a trilhar e talvez ele seja mais curto. Você vai começar a contar storytelling, você vai começar a dar lifestyle para essa marca. Eu acho que você tem um caminho talvez mais lento, mas muito mais duradouro. Então, eu acho que a gente começa a separar as coisas. Mas é um início, bem início ainda. Tá bom. Mas eu queria comentar uma frase, queria que você explicasse uma frase que você falou aí, que está reverberando ainda nos meus ouvidos aqui. Você esteve na China, na maior feira de importação do mundo, e viu o capitalismo de perto. Me explica como é que isso aconteceu lá na China. Cara, imagina que é a maior feira de importação do mundo. O planeta inteiro vai para a China. Sim, nós percebemos isso na pandemia, né? Que até as máscaras tivemos problemas de importação porque elas vinham da China, né? Até as máscaras. Sim, mas é estranho saber que o centro do capitalismo mundial está na China, né? É muito estranho. Parece que estamos à mercê da China agora. De novo, a gente vai voltar no principal assunto. Qual é o storytelling? Você quer que eu te conte a história que a China é um país socialista, fechado? Eu te conto essa história. E se você comprar, eu continuo te vendendo. Mas se você parar para ver aonde o capitalismo, onde a alta produção, onde produção em alta escala e a preço barato, que é muito importante para o capitalismo, acontece, é na China, cara. Então, assim... Basicamente o capitalismo vive do socialismo chinês. Exatamente. Eu acho que, brincadeira à parte, a China construiu... Sim. É uma estratégia poderosíssima, né? Ela usou o que ela tinha de mais forte, com certeza. Sim. E a gente vem consumindo isso de forma descontrolada, e eu acredito, e aí já é de quem é da criatividade, tem muita esperança, que isso ainda vai mudar e as pessoas vão ter essa consciência de enxergar que isso também não vai conseguir perdurar por muito tempo. Porque se você foi para a China uma vez e você viu a quantidade de coisas que são vendidas a um preço inacreditavelmente barato, você começa a se fazer algumas perguntas e foi um dos motivos que eu também abri o meu estúdio depois de ter... Eu me lembro de um caso, não sei se você vai querer contar isso daí. No começo, quando você começou a trabalhar aplicando as marcas, né, a produtos, né, fazendo esse trabalho criativo aí de aplicar as marcas, né, esse licenciamento de marcas, eu me lembro que você teve um caso de um produto que você orçou aqui, né, um produtor local e um lote na China, né? E me parece que a produção local era muito... O frete para trazer do fabricante local aqui, do fabricante regional, era mais caro do que a produção toda entregue em container vindo da China. Era isso mesmo? Não, era...
era um valor assim que não tinha como a gente entrar em discussão, né? A gente estava falando de um produto que era um commodity e que é para você estampar uma imagem, a pessoa usar, ela cansar daquele produto antes que ele perca a sua utilidade, para daqui a pouco ela comprar outro. Então, era um produto barato. Tá. Eu lembro que a diferença de preço era como se na China eu fosse pagar 98 centavos e aqui no Brasil ele não saía uma unidade por menos de 11 reais. Nossa. E aí você parava para pensar e eu, por muito tempo, não consegui chegar na resposta de, cara, como é que eles conseguem? E aí você começa a entender algumas coisas, que o cara que produz aqui no Brasil, além dos impostos, que a gente não precisa entrar em discussão, é tudo muito caro, né? A forma de produzir é muito cara, a mão de obra é uma mão de obra A produtividade é baixa. A produtividade custa. E na China, por outro lado, eles trabalham em cima da quantidade, né? E aí talvez entre um pouco da conversa do socialismo e como as pessoas se propõem a trabalhar por esses valores. Mas, por exemplo, no Brasil, esse produto você não conseguiria comprar menos de 100 peças. Na China, se eu entrar no stand desse mesmo produtor falando que eu quero comprar 700 peças, ele não vai me atender, ele não vai me dar atenção. É uma perda de tempo para ele iniciar uma conversa, porque ele, no mínimo, vai começar com 5.000 peças. Uma conversa legal para ele é de 10.000 peças. Então, é essa balança do tipo... E volta um pouco na conversa do storytelling, né? A gente vai continuar pondo logo nos produtos ou a gente vai começar a contar histórias e as pessoas vão carregar isso por mais tempo, né? Mas falar um designer de produto falando isso pode soar um pouco estranho. Tá bem. Pete, olha, eu acho que tem assunto aqui, eu teria mais algumas perguntas para te fazer, mas nosso tempo já estourou, tá? Eu sei que com certeza você virá outras vezes aqui, eu espero ter você novamente para continuar falando. Esse assunto rende muito, tem muita coisa para falar sobre isso, eu gostaria que você voltasse aqui outras vezes, tá? E eu quero deixar aí o espaço para você se despedir aí dos nossos seguidores, aí deixar a sua mensagem final aí na nossa entrevista. A mensagem final cara, no final das contas, você é só um amontoado de histórias. Você quer contar verdades? Você quer contar mentiras? Que tipo de história você quer contar? Porque é só para isso que a gente está aqui, contar história. É isso. Perfeito. Obrigado, Pete. Esse foi Pete, um ilustrador premiado pela Warner 2 vezes. Foi embaixador da Warner aqui no Brasil, um designer reconhecido no mercado, falando aqui sobre storytelling. E se vocês curtirem, acharam interessante esse conteúdo, compartilhem, curtam, deem seu like, dê o seu dislike se viram alguma coisa aqui que não foi boa, se acharam que eu fui um pouco protetor. Tá? Se inscrevam no canal, se ainda não fizeram, ative as notificações para ser avisado dos próximos bate-papos aqui no Papo Net. E como eu sempre digo, somos uma sociedade colaborativa. A humanidade é colaborativa. A civilização é uma criação da humanidade feita com colaboração. Então, criamos aldeias, cidades, estados, países, impérios, sempre trabalhando em conjunto, né? E pela primeira vez na história da humanidade, temos as tecnologias para complementar essa colaboração, sem nos importarmos com distanciamento social, com isolamento pessoal, com fronteiras ou até mesmo com idiomas. Então, utilize as tecnologias para colaborarem cada vez mais e construírem uma sociedade cada vez melhor. Obrigado e até o próximo bate-papo aqui no Papo Net.